porque é o seguinte, olha a afirmação, as políticas econômicas do Partido dos Trabalhadores, né, esse tipo de ação está sendo alvo de críticas muito fortes no mercado financeiro, na vida social brasileira de uma forma geral. Mas agora foi a vez do ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, foi ministro nos anos 80, ele foi ministro de Sarney, do José Sarney, aquela fase difícil do Sarney. Então ele está dizendo, né, que o Brasil, ele falou exatamente isso, uma entrevista exclusiva ao portal Poder 360, ele avaliou a gestão do PT e disse que o PT é uma das razões principais por o Brasil ainda não ter se tornado um país rico. Vamos ouvir o que disse o ex-ministro Maílson da Nóbrega. Na economia, o PT nasceu com ideias já ultrapassadas, nos anos 80, ano de sua fundação, né? que é a ideia de que o que impulsiona a economia é o gasto público, uma rejeição à abertura da economia, uma má vontade com o Banco Central, né, que vários próceres do PT imaginam até hoje que o Banco Central deve ser parte das políticas do governo. Então, quando você põe dinheiro, o governo põe dinheiro na mão dos pobres, isso significa aumento da demanda por bens e serviços. Mas se a oferta não crescer na mesma velocidade, você provoca um desequilíbrio em que a economia cresce, mas vem em seguida uma inflação que pode ficar sem controle, que prejudica particularmente os pobres, que é o segmento que o PT jura proteger. Então, o PT ele é prisioneiro dessas ideias, outra de que as empresas estatais são estratégicas, né? Quando estratégico para um país, sobretudo o que quer se tornar rico, é a educação, e não as estatais. Muito bem, tá feito o ringue. Por favor, Loyola, pode subir no ringue e diga por que o ex-ministro tem ou não razão. O ex-ministro bastante equivocado. Deve ser, inclusive, a razão pela qual já não tem nenhuma significância no cenário político há bastante tempo. Dito isso, inclusive, quero citar aqui um artigo recente do Pedro Fernando Neri, feito, salvo engano, no Estadão, onde ele mostra, com dados específicos, quem foi o ministro da Economia que mais reduziu a pobreza no país. O nome desse ministro é Fernando Haddad. Foi quem teve o melhor resultado no sentido de redução da pobreza. Dados, números, fatos, né? O Nóbrega parece ser um grande torcedor contra o governo, sem elementos fáticos, ignora de maneira absoluta importância de empresas estratégicas. Posso falar aqui com algum nível de propriedade da Petrobras, onde eu fui quase 10 anos concursado, e que presta um serviço essencial ao país, um grande orgulho nacional. A única parte que ele acerta é quando ele fala de valorizar a educação, o que não impede, em absoluto, todo o restante do esforço. Ele cita, inclusive, a inflação, que é importante lembrá-lo, ex-ministro, está absolutamente sob controle e dentro da meta, inclusive com indicação da ata do Copom de redução da taxa de juros durante o ano de 2026. É o famoso voo de galinha? Não voo de galinha, né? Porque o voo de galinha sobe, cai. O voo de galinha, um voo de cruzeiro de galinha, Jesse? Eu diria que é uma excelente analogia e discordo totalmente do que o Paulo coloca aqui. Quando nós estamos falando sobre a crítica do ministro, e veja que a crítica do ministro não é nem à esquerda, a crítica do ministro é ao modelo econômico do PT, a ele. Ele fala, estão com umas ideias lá do século XIX, foram contra Plano Real, foram contra a autonomia do Banco Central, eles foram contra vários pontos de modernização aí. E aí o que acontece? Quando a gente olha para o Brasil, nós temos que entender que nós estamos sim numa situação econômica difícil comparada a países que estavam no mesmo patamar que nós estávamos nos anos 70, 80, como por exemplo China e Índia. E aí o que a gente precisa avaliar? A gente precisa avaliar que a estrutura desses anos são 2 mandatos do presidente Lula,
um mandato e meio da presidente Dilma Rousseff, depois agora temos de novo o presidente Lula. Então são muitos anos, não tem muita alternância de poder e que isso prejudica bastante questões de infraestrutura, questões energéticas. Então não dá para ignorar que existe sim uma forte, grande responsabilidade dentro deste modelo. E o que o ministro coloca é que a esquerda deveria sim ter um partido mais moderno, quem sabe um PDT da vida, algo que olhasse mais para as nuances desse tempo, para as modificações e potencializasse isso. E não é o que vem acontecendo dentro do debate político no Brasil. Então nós vemos um PT que cada vez mais se afasta dessa modernidade, que cada vez mais se nega a olhar para corte de gastos e que ele coloca no livro aí, na entrevista, que se estamos nos aproximando de um grande problema fiscal para 2027. Eu acho que ele aponta algumas questões econômicas muito interessantes, inclusive a relação de oferta e demanda, né? Onde ele traz essa pontuação de que, de certa forma, o PT ele criou uma política de suprir a demanda daquelas pessoas mais pobres, não permitindo que elas consigam aí, de alguma forma, pela educação, pela geração de empregos, ter autonomia. Mas sim, vem cá que eu te ajudo a suprir essa demanda sua pontual, e aí a gente tem aquele contrafluxo. É por isso que a gente tem tantos ciclos difíceis de controlar, de épocas de inflação mais baixa, depois inflação mais alta, taxa de juros mais baixa, de repente a taxa de juros nas alturas. Porque a gente não tem, de fato, um sistema econômico vigente que ele fomente a economia por si só. Que é basicamente dizer, cada vez a gente tendo mais empregos, mais pessoas com uma renda digna, né? Porque a gente mostrou aqui ontem como o encarecimento do custo de vida, como está caro viver, a gente precisa que as pessoas realmente consigam gerar dinheiro para esse dinheiro entrar no ciclo da economia, né? Está caro para todo mundo, é caro para quem paga, é pouco para quem recebe. Uma dessas causas também apontadas pelo ministro é, por exemplo, a desoneração muito ampla. Então, menos imposto para as empresas para que elas possam empregar mais, mas não é uma ação suficiente para que elas possam, de fato, gerar mais empregos. Tem o crédito também subsidiado, né, com juros abaixo do mercado, o que também não gera um aquecimento na economia, e o aumento forte de gastos públicos. Isso aí faz com que a receita desse crescimento não cresça o bolo. Nós trouxemos também aqui há poucos dias, né, o tamanho da folha salarial do governo, o quanto o custo básico de governo, além do pagamento de servidores, com as viagens, com outros custos, como isso é um sapo gordo, né? Por quê? Porque ele não consegue dar um pulo, um salto direito, porque ele está tão pesado, quando ele tenta sair do chão, ele dá só um pulinho. E às vezes, ao invés de pular, ele cai, ele vai para trás. E tem questões aqui que são estruturais, assim, PT, na minha visão, também é uma das razões, tem muita responsabilidade aí, mas tem questões estruturais do Brasil que a população precisa ser ciente. Vamos pegar o caso das emendas. As emendas, muitas vezes, vão sem o devido lastro, sem o devido cuidado, muitas vezes estão envolvidas, sim, nós vimos aqui denúncias, situações de investigações que estão em curso e até concluídas, de esquemas do uso desse dinheiro público. Então, é difícil ter o desenho de um projeto de país, pensa como se fosse uma empresa. Cada um pega um dinheiro para um investimento diferente sem ter um plano estratégico. Falta ao Brasil o plano estratégico para atingir os objetivos de melhora, crescimento da nossa economia e potencialização dos investimentos para virem para o Brasil. Isso não está